Olá, olá, olá! Tudo bom com você? Bem-vindo a mais uma aula da matéria mais incrível desse universo. Hoje vamos aprender um pouco sobre as dízimas periódicas. Bom, sabemos que os números racionais, eles são definidos como todo número que pode ser escrito na forma de fração, sendo que o numerador precisa ser um número inteiro e o denominador também, mas ele precisa ser diferente de zero. Então, temos aqui 3 exemplos de números racionais, pois podemos observar que 5/2 é uma fração, 2/3 também e 14/11 também é uma fração. Porém, esses 3 números eles resultam em números decimais um pouco diferentes. 5/2 é um número decimal exato. Já 2/3 e 14/11 resulta uma dízima periódica, pois é um número decimal infinito. E aí esse resultado ele pode ser expresso através dos 3 pontinhos ou simplesmente colocando uma barra em cima do número que está se repetindo, certo? Esses números, como eu já falei, são conhecidos como dízima periódica. Em uma dízima periódica, podemos usar a seguinte nomenclatura. Ela pode ter uma parte inteira, que é o algarismo ou o grupo de algarismos que antecede a vírgula. Nós podemos ter o período, que é o algarismo ou grupos de algarismos que se repete indefinidamente na parte decimal, e a gente vai usar a letra P. E a parte não periódica, que é o algarismo ou grupo de algarismos que aparece logo após a vírgula, mas que não vai se repetir, ou seja, não faz parte do período. E a gente vai usar a letra N para identificar esses números. Então, vamos a alguns exemplos. Eu tenho aqui o 0,666 indefinidamente se repetindo o número 6. Portanto, a minha parte inteira eu não tenho, é igual a 0. E a parte periódica que está se repetindo, ou seja, o período, é o algarismo 6, tá? E aqui nesse segundo exemplo, nós temos a parte inteira, que é 1, e o período, que no caso é o 2 e o 7, que está se repetindo indefinidamente, tá? Para esses exemplos, eu tenho aqui dízimas periódicas simples. As dízimas periódicas simples, elas não têm a parte não periódica, certo? É apenas a parte periódica, podendo ou não ter uma parte inteira. Já a dízima periódica composta, ela vai ter uma parte não periódica. Então, eu tenho aqui esse exemplo do 1,38888 indefinidamente 8. Eu tenho a parte inteira, que é 1, a parte não periódica, que é o 3, que não vai se repetir, e logo depois eu tenho o período, que é o 8, que está se repetindo, certinho? Já nesse exemplo, 0,10242424 se repetindo, eu não tenho parte inteira, minha parte inteira é 0. A minha parte não periódica é o 10, o 1 e o 0, que não está se repetindo nos números decimais. E o período é o 2 e o 4. Então, assim, a gente consegue identificar todos os elementos de uma dízima periódica. E agora a gente sabe o que é uma dízima periódica simples e o que é uma dízima periódica composta. Eu fico por aqui, espero que você tenha entendido todos os conceitos.